Boa noite, Brasil. Grande honra estar com vocês aqui mais essa quinta-feira na nossa super live do dia 27 de agosto de 2026, faltando 39 dias para as eleições do primeiro turno. E pedimos aí a Deus que abra os olhos da nação brasileira, porque o Brasil precisa de mudança. Todo mundo já sabe aonde o Brasil vai dar com o atual governo. E a gente precisa mudar para poder voltarmos a andar com segurança nas ruas, vamos voltar a devolver o poder de compra para o povo brasileiro. Enfim, vamos tratar de alguns temas aqui hoje, né, durante essa live. E eu queria já te agradecer, você que é de Alagoas. Olha, foi um dos movimentos mais lindos que eu já presenciei, tanto em Maceió, a recepção maravilhosa no aeroporto. Obrigado a todos os alagoanos, lá junto com o meu vice Alfredo Gaspar. Foi uma recepção inesquecível em Maceió. Eu virei agora cidadão de Maceió, oficialmente, né? Eu tenho dito por aí que eu vou ser o carioca mais nordestino que vocês já viram nas suas vidas. Mas após essa recepção lá em Alagoas, o título de cidadão da cidade de Maceió, dada pelo nosso vereador Leonardo Dias. Obrigado, Leonardo, a todos os vereadores que votaram a favor dessa homenagem para mim lá. Foi muito bacana. E também depois em Arapiraca. Arapiraca é a Agreste ali de Alagoas, né? Um local um pouquinho distante, mas uma recepção também muito impressionante. E fico feliz, né, onde que os nordestinos estejam identificando o Alfredo Gaspar, não apenas como, né, um parlamentar, um profissional de segurança pública fantástico, alguém que se destacou pela defesa dos nossos aposentados na CPMI do INSS, defendendo, protegendo os nossos aposentados da roubalheira do governo do PT. Ele tem uma história muito bacana lá em Arapiraca, porque enquanto ele era secretário de Segurança Pública do Estado de Alagoas, uma menininha, Mariana, foi vítima de um sequestro. Ela é uma menina de classe média, lá em Arapiraca, os pais, né, trabalhadores, né, batalhadores, mas sofreu um sequestro e aí os pais procuraram, obviamente, a polícia e o nosso Alfredo Gaspar, que é o nosso vice-presidente, enquanto secretário de Segurança Pública, falou: me dê 24 horas que eu vou trazer sua filha aqui sã e salva. Não deu 10 horas, a Mariana já estava resgatada e foi uma grande comoção em toda a cidade. Então, Arapiraca, especificamente, tem um carinho muito grande pelo meu vice, pelo Alfredo Gaspar. É alguém que tem, né, uma trajetória de vida, uma história de vida que vai nos agregar muito na parte de segurança, combate à corrupção e principalmente representando o nosso amado Nordeste, né? Porque o Brasil vai ser grande se o Nordeste for grande. É assim que a gente está enxergando, é assim que a gente vai fazer. E rapidamente também, antes de entrar nos assuntos, amanhã eu vou estar no Jornal Nacional para uma entrevista junto àquela bancada, o César Tralli e a Renata. Então peço a todos vocês que acompanhem também amanhã, a partir, se não me engano, das 9 horas. Das 9 horas começa a sabatina no Jornal Nacional. No sábado, você que é do Rio de Janeiro, vamos fazer uma grande barqueata lá em Angra dos Reis. Tá? Vai partir da Marina do Atlântico, já está uma organização muito bacana lá, muita gente que está pegando desde seus barquinhos mais simples, os pescadores, quem trabalha com turismo, até quem vai para lá para passear também, que tem casa lá de final de semana. Então está todo mundo convidado para no sábado, a partir das 14 horas aproximadamente, 14 a 15 horas, a gente está iniciando a nossa barqueata lá em Angra dos Reis. E domingo está previsto aqui uma conversa com Gustavo Villatoro. Gustavo Villatoro é simplesmente o ministro da Justiça de El Salvador, um país que se destacou mundialmente por ter conseguido praticamente zerar a criminalidade, um local que era dominado por facções criminosas, de narcotraficantes, muito parecido com o que acontece aqui no Brasil hoje. Eles dominavam territórios, impunham a violência aquelas comunidades, assim, era uma carnificina. A taxa de homicídios em El Salvador era de 128 por 100 mil habitantes, uma das mais altas do mundo. El Salvador era um dos países mais violentos do mundo. E hoje, essa taxa está abaixo de 2 por 100 mil habitantes. El Salvador se tornou um dos países mais seguros do mundo. E é por isso que a gente fala que é uma inspiração, sim, para que nós pretendemos fazer aqui no Brasil na parte da segurança pública. Pessoal, então, até domingo, a agenda é essa. E eu quero aqui já fazer também um convite a todos vocês, que neste 7 de setembro
a gente tem um compromisso. Eu quero fazer uma convocação. É o técnico convocando a seleção. Você faz parte da seleção que tem que estar com a gente no dia 7 de setembro. Vai ser na Avenida Paulista. O maior ato em defesa do nosso país, em defesa da independência de verdade do nosso povo. Um manifesto também pela situação, né, de caos que o Brasil se encontra na segurança pública, na violência generalizada. Ninguém aguenta mais pagar tantos impostos. Estamos na maior carga tributária, uma das maiores do mundo. Essa reforma tributária está entregando o maior imposto de valor agregado do mundo, que é o IVA. É uma reforma tributária que teria que vir, né, além de simplificar e modernizar o nosso sistema tributário, ela teria que ter uma redução dessa carga tributária no Brasil, que já é muito alta. Então tem previsto lá, no próprio texto da proposta, o limite de 26,5% desse IVA. Só que foram tantas exceções, né, tantos lobbies que aconteceram ali dentro do Congresso Nacional, que a previsão do governo é que chegue a 28% esse imposto. Então imagina você que trabalha com serviço, você que é um profissional liberal, você que é um dentista, um advogado, trabalha com turismo, um produtor cultural, né, você hoje paga um imposto bem mais baixo do que isso, menos a metade disso, vai passar a pagar 28%. Então é algo muito preocupante no nosso país e vamos ter que tratar disso com muita atenção, porque não pode existir uma reforma tributária boa que aumente imposto. Ela tem que reduzir imposto, essa é uma premissa básica na nossa cabeça. Então, dia 7 de setembro, espero todos vocês aqui na Avenida Paulista, concentração às 15 horas, 3 horas da tarde. Vai ter, né, todos os grandes representantes da política brasileira, né, que estão imbuídos nesse resgate do Brasil junto com a gente, vão estar presentes na Avenida Paulista no dia 7 de setembro. Espero vocês lá. Gente, passando aqui rapidamente as notícias que nós vamos tratar, aos assuntos que nós vamos tratar nessa live. Olha essa manchete aqui do Estadão. Armas, túneis e Comando Vermelho. Onde é a nova fronteira do garimpo ilegal de ouro na Amazônia? Com a expulsão de criminosos de outras reservas, terra indígena Sararé tem recorde de alertas de mineração irregular. Governo federal diz ter intensificado operações na região. Então, gente, eu digo sempre que a Amazônia, em muitas partes, em muitas oportunidades, é mais do que um problema de meio ambiente, é mais um problema de criminalidade. É isso que está acontecendo hoje na Amazônia, que está largada, recorde de Yanomamis mortos na gestão do Lula. Parabéns, Lula. Você já pode ser chamado de genocida, como vocês tentavam enquadrar o presidente Bolsonaro, alguém que garantia ali todo acesso à saúde, tinha toda a infraestrutura, fazia o que podia pelos nossos irmãos indígenas. Tá aí, novo recorde do Lula, mortes de Yanomamis, recorde do Lula. E esse é o ponto que chegou o crime organizado no Brasil. Comando Vermelho agora fazendo mineração na Amazônia. Gente, não dá para cair nessa ladainha do atual governo de falar que está defendendo a nossa soberania, quando nem dentro do próprio território brasileiro a gente tem soberania. Eu não estou nem falando daqueles mais de 50 milhões de brasileiros que moram em áreas que são dominadas por esses narcoterroristas, porque é assim que eles vão ser classificados a partir de janeiro do ano que vem no governo Flávio Bolsonaro. Criminosos de Comando Vermelho, PCC, milícias, essas facções criminosas vão ser tratados como narcoterroristas, vão ser tirados de circulação. Essa é a promessa que eu faço a questão aqui de assumir com todos vocês e que será cumprida durante o nosso governo, porque ninguém aguenta mais andar com tanta preocupação, com tanto medo nas ruas. Quem tem que ter medo de andar nas ruas são esses narcoterroristas. Então, chegou ao ponto agora de eles estarem aqui invadindo terras indígenas e explorando o ouro, garimpando ilegalmente. Obviamente que isso aqui, com o investimento nas nossas Forças Armadas, que tiveram orçamento cortado recentemente pelo governo Lula, cortou 4,2 bilhões do orçamento das Forças Armadas. E onde é que as Forças Armadas deixam de trabalhar? Exatamente tomando conta da soberania do nosso território, deixando de tomar conta das nossas fronteiras. Esse aqui é um típico caso em que as nossas Forças Armadas podem ser empregadas com o uso de tecnologia para monitorar quando essas áreas começarem a ser degradadas. Esse raciocínio serve também para desmatamento ilegal. Basta querer, basta o governo priorizar, que a gente consegue melhorar a situação e proteger os nossos indígenas.
eu quero pedir já para você que está aí me acompanhando, nós já somos aí quase, quantos? 10 mil? Quase 10 mil assistindo só aqui no nosso YouTube. Peço que você se inscreva aí no nosso canal, clica no sininho aí para ser alertado quando começar a nossa live. Gente, a outra pauta aqui, infelizmente, é esse péssimo exemplo do atual governo, que é a roubalheira dos aposentados do INSS. Então, mais uma triste reportagem, mas que mostra o que é a realidade, qual é o DNA do governo Lula. Aqui é a matéria do Globo. Lobista amiga de Lulinha recebeu 300 mil em espécie e seria costumeiro pagar passagens de filho do presidente, aponta a Polícia Federal. Então, gente, a gente tem o que está sendo evidenciado agora é como a corrupção e o escândalo do INSS chegou dentro do gabinete do próprio presidente da República, chegou dentro do gabinete do Lula. O Lula tem o seu Marcola, que é aquela pessoa que tem a chave do gabinete dele, a pessoa de confiança do Lula desde a época que ele cumpria a sua prisão pelo roubo da Petrobras, né, por vários crimes de corrupção que ele respondeu. Já era esse Marcola que fazia as agendas dele, que organizava a vida dele, né, quem tomava conta do Lula. Lula se elegeu presidente da República, veio o Marcola para dentro do gabinete do Lula, e a pessoa que ajudava o Lulinha, segundo apontam as investigações da Polícia Federal, era ele que ajudava a intermediar os encontros para que o Lulinha e a Roberta, que é a lobista do careca do INSS, para que eles pudessem fazer, né, um grande trabalho deles ali, de buscar fazer negócios dentro dos ministérios do governo Lula. Então vejam só como é o modus operandi desse pessoal. Eles usam a máquina pública para fazer negócios para a própria família deles. Então vejam, né, que essa é uma marca do atual governo. Né? O Lula, eu digo que não precisava nem de DNA. Os processos que ele está respondendo, que o pai dele responderam, já poderiam ser a simples comprovação de quem o Lulinha é filho. Então, só falta agora também. O Lula tem essa seguinte mania, né, gente? Ele fala que, né, o roubo do INSS não é dele, que o Petrolão não é dele, né? Só falta daqui a pouco ele falar, né, que o Lulinha também não é filho dele, negar o próprio filho. Mas não tem jeito, o DNA está aí provando, né, que é o mesmo DNA, Lulinha e o Lula. A Polícia Federal, as investigações estão mostrando aí como é que o Lulinha deixou de ser ali alguém que trabalhava no zoológico para se transformar num multimilionário, morando lá na Espanha agora, né? O Lula depende tanto da soberania do Brasil, por que seu filho foi lá para fora? Não está fugindo de alguma coisa, Lula, seu filho? Então, muito triste saber que o país está entregue na mão dessas pessoas e que eu tenho a convicção de que todo mundo que está nos assistindo e a população brasileira não vai mais cair nessas falsas promessas, nas mentiras do Lula, né? Prometeu um monte de coisa, nunca entregou. Eu até entendo, gente, você que lá atrás acreditou no Lula, né, porque acreditava que ele ia fazer um bom trabalho, que ele ia cuidar dos mais pobres de verdade. E hoje o que sobra é decepção. Decepção porque ninguém suporta mais olhar para esse governo do atraso, o governo do passado. Hoje você olha para o Lula, você enxerga o quê? Você enxerga passado nele. A gente tem que olhar para frente. Eu vou ser um presidente que vai olhar para o futuro e para o presente do nosso Brasil. É assim que a gente vai reconstruir a nossa nação, para você poder prosperar. O governo vai te abraçar quando você precisa, mas também vai estender a mão para que você possa melhorar de vida. É assim que a gente vai tocar esse governo. E aqui, mais um caso triste de violência que chocou a toda a nossa nação. Eu quero aqui agradecer quem está nos ajudando, retransmitindo aqui a nossa live. É o Poder 360, é a Timeline, e quem mais? Poder 360 Timeline, que estão aqui transmitindo essa live. Muito obrigado aí pela força. Acho que é importante a gente conversar aqui para abrir os olhos do brasileiro. Estamos a 39 dias de decidir qual é o futuro que nós queremos para o nosso Brasil. Como é que vão ser os próximos 40 anos de nossas famílias? Se vão ser com isso que está aí, com tanta violência, com impostos altos, governo com contas descontroladas, juro lá na lua, e, em consequência, a sua dívida também é atualizada conforme esse juro oficial do governo. Então, se o governo joga o juro lá para cima, a sua parcela também fica maior de pagar. Entenda isso. Quem aí conhece
alguém ou está endividado? Deixa nos comentários aqui. Saiba que eu vou montar um time na parte da economia e vai oferecer todas essas soluções para você, mas não é uma coisa impossível, difícil de resolver não, gente. É só organizar a casa, é só organizar as contas. E com isso a gente consegue resgatar a credibilidade que o Brasil perdeu com o atual governo. A taxa de juros vai voltar a cair, a inflação baixa de novo, a comida volta a ficar barata na prateleira, o dinheiro do seu salário vai voltar a render como era no governo do presidente Bolsonaro. Eu sei que hoje você trabalha, rala para comprar menos, para o seu dinheiro valer menos do que valia lá atrás. Então não é justo o trabalhador ter que trabalhar tanto só para sobreviver, só para ter o que comer. Essa realidade vai mudar. E eu teve esse caso que chocou aí todo mundo, e muita gente, como eu, também ficou ao lado dessa mulher. Essa mulher que foi... Ela foi... Cadê aqui o título da... Aqui. Influenciadora esfaqueia suspeito de abusar da filha dela de 5 anos em São Paulo. Então essa aqui, resumidamente, era uma menininha de 5 anos de idade que ela foi abusada pelo próprio padrinho dela. Então a mãe ficou sabendo, foi lá enquadrar esse vagabundo, e aí ele tentou ainda, de alguma forma, violentá-la ou ameaçá-la, e ela, para se defender, usou uma faca e conseguiu, conseguiu evitar e levar esse marginal para a polícia que está preso aí, vai pagar por esse crime. É o tipo de situação, gente, que eu tenho dito e que vai acontecer aqui no Brasil também, como tem em países desenvolvidos. Estuprador e abusador de mulheres e de crianças é castração química. Esse é um caso que tinha que sofrer castração química para aprender a nunca mais tocar um dedo numa mulher sem ela querer, nunca mais tocar numa criança para abusar uma criança. É assim que vai ser o Brasil a partir de 2027. Você que espanca a mulher, que enfia porrada na mulher, que está matando mulher só porque é mulher, a partir de janeiro do ano que vem, essa sua tranquilidade vai acabar, porque o Brasil terá um presidente da República que defende as mulheres de verdade. Então fica aqui a minha solidariedade a essa. Como é o nome dela, hein? Não estou achando o nome dela aqui, mas está só aqui. Estão chamando de influenciadora, mas uma mãe que foi defender a sua filha, coisa que qualquer um de nós, um pai ou uma mãe, faríamos para defender os nossos filhos e as nossas filhas, custe o que custar. Então, parabéns a essa mulher aqui. Então, eu queria convidar agora a minha inteligência ampliada para sentar aqui do meu lado, Dani A. Vem cá, Dani. Dani, você está fazendo um sucesso. Você está vendo o sucesso que você está fazendo? Como é que as pessoas estão te elogiando? Como é que você fala com as pessoas de uma forma didática, que todo mundo entende? Falar de economia não é fácil. E você está emprestando aí todo o seu conhecimento, o seu jeito de falar e a sua doçura junto com a sua firmeza, para mostrar, para explicar para todo mundo que o Brasil tem futuro, a nossa economia pode se organizar, o Brasil pode voltar a andar nos trilhos e o nosso povo brasileiro pode voltar a ter esperança de dias melhores, né, Dani? Então, olha, a gente começa aqui o nosso bate-papo com essa Deixa manchete. eu só fazer um comentário Diga. rápido antes da boa noite. Mas realmente é bom a gente se encontrar na quinta, que a gente está se dividindo para se multiplicar. Como seu pai é um cara amado, né? Cada pessoa que eu esbarro, um beijo e um abraço para ele. Então transmito aqui para todo mundo. Eu falo o seguinte, né? Muita pessoa fala para mim, né? Manda um abraço pro seu pai, dá um beijo no seu pai. Eu falo, por enquanto eu não estou podendo dar. E as pessoas assim que eu puder eu transmito. Por você, vibrando por você, torcendo e trabalhando nessa grande corrente do bem que você está fazendo. E eu postei um vídeo essa semana, tenho falado com as mulheres do discurso hipócrita do Lula, você falou aqui da defesa e tal, e esse discursinho de ter espaço, eu postei, você falou, a sua defesa, né, no TSE, que é chefiada pela nossa, aí sim, braba, doutora Maria Cláudia. Doutora Maria Cláudia, e ele anunciou os advogados que se juntaram, são 10 homens. Ah, é? 10 homens. Então ele não... Ah, não, aqui, ó. Deixa eu te ajudar aqui, ó. Segura aqui, porque aqui que é o microfone, ó. Tá bom. Então, segura aqui assim. Obrigado. Aí. Obrigado. Com a prática danada. E aí ele anunciou, eu falei, será que ele, com esse discursinho todo, espelhinho, batom,
primeira-dama cantando, agora reza, e não tem nem a mulher que ele confie para defender ele. Você chipiou a defesa nenhuma. E você fala o seguinte, Daniel, não só para dar um exemplo, no meu gabinete no Senado também, 60% quase são mulheres, em posições de chefia, né? Minha chefe de gabinete é mulher, a chefe do meu jurídico é mulher, a pessoa que trata de orçamento é mulher no gabinete, então... E eu sempre falo que talento e vocação não tem a ver com gênero, né? Tem a ver com são dom. Pessoas que estão lá por causa da competência. Então, se você é incompetente... Você segue seu dom e você chega onde você quiser e todo mundo tem que ter liberdade. É isso que as mulheres querem. Então, bora falar de economia? Vamos embora. Essa notícia triste aí, dívida pública federal cresce 0,22% em julho e atinge 9,28 trilhões de reais. Gente, isso aqui é uma cifra que é inimaginável. Como é que um governo irresponsável, gastador, está comprometendo as próximas gerações, que é isso que ele está fazendo, gente. Ele está gastando como se não houvesse amanhã, né, Dani? Achando que isso vai mantê-lo no poder. Quando todo mundo, cada dia que passa, percebe que é por causa disso aqui que a sua dívida está alta em casa. Então, é bem simples, como a conta de uma dona de casa. Hoje trouxe, já que você gosta de... Imagina um time de futebol. Você é o nosso super técnico, eu sou sua jogadora. Sou um jogador profissional frustrado. Não, você é o técnico. Eu sou a jogadora, estou montando o time com você. E você gasta mais do que o time recebe. E aí você vai lá e pega um empréstimo. Se você tivesse, pega o caixa do time, você ia gastar para manter o time jogando ou para viajar com a sua esposa, aumentar a estrutura do escritório do clube, botar ar-condicionado na sua casa, massagem? O que você ia fazer com certeza ia fazer o básico primeiro, né? Primeiro o básico, né? Então, para pegar o time aí, não o suficiente, o que ele está fazendo? Aumenta o preço do ingresso do torcedor, que é o pagador de impostos. E a gente está nessa bola de neve. Então, você pegar a média dos juros no governo do presidente Bolsonaro para agora, são quase 500 bilhões de reais a mais em juros, o que daria para universalizar o saneamento. E eles continuam na gastança. Você pegar o plano deles, ele não acha que tem um problema. Só a título de informação também, Dani, só me corrija se eu estiver errado. Lá, em outubro do ano da eleição em 2022, tinha uma previsão do mercado de que no final de 2015 a taxa de juros no Brasil ia estar ali um pouquinho acima de 7%. Vamos arredondar, 7%. A taxa de juros no Brasil chegou a 15% com o governo Lula. Hoje está na faixa de 14%, mas o importante é mais ou menos o dobro. A taxa de juros no Brasil, se o presidente fosse o Bolsonaro, muito provavelmente já está a metade do que está hoje. Em 4 anos, a gente está falando que o Brasil está pagando, né, nós, pagadores de impostos, estamos devolvendo, pagando de juro por ano, R$500 bilhão. 500 bilhões de reais por ano a mais, só pelo simples fato do presidente ser Lula e essa equipe horrorosa dele na parte da economia. Em 4 anos, estamos falando de 2 trilhões de reais em 4 anos. Muita gente se pergunta, vai tirar dinheiro de onde para fazer as coisas? Tá muito claro qual é o caminho que a gente tem que percorrer. Se a gente fizer o dever de casa, cortar despesas, reduzir burocracia, dar segurança jurídica, tiver os investimentos aqui no Brasil e tal, muito rapidamente essa taxa de juros cai. E a gente vai poder ter um respiro. Você imagina se nós tivéssemos com a taxa de 7%, 2 trilhões, daria para fazer muita coisa no Brasil. 2 trilhões é mais do que a gente paga só de previdência todo ano. Só pegar o custo de todos os programas sociais, são 3 bilhões, então 300 bilhões de reais. Então daria para pagar, e tô igual nas lives do seu pai, 3. Faz a conta pra mim, faz a conta pra mim. 300 bi, como é que é? Quanto é 2 trilhões, vezes 6, vezes 3, dava para pagar... Esqueci. Dava para fazer muita coisa, dava para pagar previdência, dava para... isso daqui é 300 bi, é mais do que é usado por ano, né, para pagar a Bolsa Família. Então, assim, isso aqui é mais do que se gasta por ano com saúde no Brasil, 300 bilhões. Então, assim, é uma conta astronômica que se o governo fizer o dever de casa, tem dinheiro, sim, para dar um serviço público de qualidade para você, para ajudar a combater a violência, melhorar a segurança pública, infraestrutura e um monte de outras coisas, né? Posso dar um exemplo para você, assim, para as pessoas materializarem? A gente está com seu super time lá fazendo as contas e eu estou andando com o meu tesouraço aqui, que é o tesouraço de cargos e regalias, mas não dá para a gente pagar essa conta, né? Que é o técnico que
Não bota o time para jogar, aí aumenta o preço do ingresso, aí o time joga mais, aí você esfola de novo. Então, esse juro do governo, quando o cara pega um empréstimo de R$ 1.000, a hora que sobe o juro do governo, a parcela do cara também sobe, né? Consequentemente. Só que o dele não é 14 ao ano, é 14 ao mês. Né? 14 ao mês. E aí é por isso que falta no carrinho do supermercado, e ele diz que é a sensação. Agora tem isso, né? A sensação de que está caro. Não é. É porque ele está tascando na parcela da dívida que está maior e ele tasca no imposto, que é o ingresso do jogo mais caro. Enquanto isso, a gente fez o levantamento agora, a União está com 761 mil imóveis, né? Sendo que mais de 10 mil vazios. Imagina você ter 10 mil casas vazias e gasta-se mais de R$ 1 bilhão de aluguel. Ou seja, você tem milhares de possibilidades de morar em algum lugar, mesmo assim você está tendo que pagar aluguel. Enquanto está endividado e aumentando o preço do ingresso do jogo. Esse então é o governo gastador. E aí, e o Brasil real é esse aqui que a gente está vendo, né, Dani? Mais uma triste notícia. Semana passada, nós falamos das Casas Bahia, que fecharam as suas portas, né? Mais de 300 lojas da Casa Bahia que fecharam. E agora mais numa gigante aqui, que tenho certeza está na memória de muita gente que está nos assistindo. Eu ia muito no Habib's, eu ia à festa de aniversário no Habib's, no Bob's, né? Mas agora quem não sobreviveu, quem não resistiu ao Lula, foi o Habib's. Aí, Habib's entra em recuperação judicial com dívida de 265 milhões de reais. Já são quem aguenta o Lula, Dani? Já são mais de 6 mil empresas em recuperação judicial, extrajudicial ou falidas. Eu postei um vídeo do seu Osmar, tem um restaurante em Niterói, ele falou, passei pelo plano cruzado, pelo plano isso, pela coisa, pela Dilma 2, pela pandemia, e nada está pior do que agora, que está quase fechando as portas. E o que nos segura, então são mais de 6 mil empresas, são 9 milhões de CNPJs inadimplentes. Então, um pecado original, gasta-se descontroladamente mais do que arrecada, está arrastando as empresas, está arrastando as famílias. Cada empresa dessa que fecha, são várias famílias com emprego perdido. Vão ter que correr lá com o auxílio. Que vão ter que correr atrás, no FAT, auxílio-desemprego. E aí, qual é a única esperança? Porque se você olha o plano de governo do Lula e o nosso, as direções são opostas. Eles acham que a fórmula está funcionando e repetem a fórmula. Então está muito claro que o Brasil está diante de uma escolha, se muda de direção, arruma as contas e tira peso da mochila de todo mundo, ou se continua repetindo esse erro que todo mundo já está vendo e está indo para o buraco. Dani, assim, a gente vai fazer o nosso melhor, a gente sabe que a gente está preparado, eu estou aqui com muita vontade de transformar, de mudar o Brasil de verdade, só que tem algumas pessoas que podem estar nos assistindo, né, podem ter alguma dúvida, será, né, que eles vão conseguir fazer um bom governo? Será? Você pode ter até alguma dúvida com relação a gente. Isso é legítimo. Eu vou te provar ao longo desse tempo, dessa campanha, que você não precisa ter dúvidas com relação a gente. Mas do lado de lá, com o Lula, você tem certeza, 100% de certeza que vai dar M. O Brasil vai quebrar de vez, que ninguém suporta mais 4 anos de governo do PT. Gente, se você está aí fazendo as contas, contando os dias para mudar de governo, para ver o que você vai fazer da vida, se você vai fechar uma lojinha que você tem, se você vai, enfim, tentar abrir a sua própria empresa, como é que você vai fazer para pagar suas dívidas no mês que vem? Você imagina esse sofrimento mais 4 anos. Ninguém aguenta, ninguém merece. Principalmente quem não merece é o atual governo Lula, que não merece uma 4ª oportunidade para fazer o que ele não fez em 3. Então, assim, errar uma vez, a gente entende, né? Errar de novo, já é uma coisa assim, já errar a 3ª, agora vai errar a 4ª vez, esquece. Cara. Tem que inventar um nome novo para você que vai acreditar pela 4ª vez na mesma mentira desse cara. Ele está prometendo esse ano, 2026, a mesma coisa que ele prometia lá em 2002. Não é possível, não é possível. Hoje você tem internet, você dá um Google, você consegue ver, você pega ele na mentira em fração de segundos. Então, antes de a gente mudar de assunto aqui, Dani, vamos manter o assunto. Só antes da gente falar isso aqui, falar aqui, vou ler um superchat aqui rapidinho, que o pessoal está aqui nervoso, pedindo aqui, me chamando para eu fazer a leitura. Aqui, eu vou achar aqui um superchat. Vamos ver. Esqueci meu óculos, tá chegando. Peraí.
Ih, caramba, eu apertei o botão errado aqui. Como é que eu faço para voltar aqui pro chat? Peraí, ok. Isso aqui só fez o superchat, não fez mais nada. Cadê? Soveniak. Precisamos resgatar o assunto meio ambiente, das pautas da esquerda e dos ecologistas que não sabem ecologia. O que protege o meio ambiente não é repressão estatal, é propriedade privada. Muito bom, Soveniak, é isso mesmo. A gente provou no governo do presidente Bolsonaro que a gente toma cuidado com o meio ambiente, que nós preservamos o meio ambiente e, na minha concepção, pelo menos, Dani, nós fizemos um marco legal do saneamento básico, que foi, para mim, esse é o maior projeto que tem de defesa do meio ambiente, que é o tratamento de água, o tratamento de esgoto, né, aquele valão cortando a cidade, aquela língua negra passando na porta da sua casa, aquelas praias tomadas de poluição. É com esse marco regulatório que nós fizemos que a iniciativa privada, que tem capacidade de investimento, que pode fazer tratamento de esgoto, que pode fazer uma água chegar, além de chegar na sua casa, chegar filtrada, é com esse tipo de medida que nós fazemos, nós preservamos também o meio ambiente com isso, e foi o presidente Bolsonaro que fez a maior reforma agrária que esse país já viu, né, Dani? Foram mais de 420 mil títulos de propriedade, urbanas e rurais, ao longo dos 4 anos do presidente Bolsonaro. Isso é mais do que todos os governos do PT juntos. Porque é isso que a Soveniak está falando aqui. É dar segurança jurídica para essa família, é uma mulher saber que ela tem um documento para provar que a casa é dela, ela pode deixar de herança para sua filha, que ninguém vai tirá-la de lá, ela tem um endereço para receber uma comprinha que ela fez lá na Shein, que vai chegar no endereço dela, que a casa é dela. Você pode oferecer a sua casa em garantia para pegar um financiamento para abrir o seu próprio negócio. Então, quer dizer, isso aqui sim é verdade da autonomia para as famílias, quando você valoriza e respeita a propriedade privada, né? E por isso que a Caixa vai ser o nosso Bradesco das favelas ou Itaú das favelas. Ou Itaú das periferias. Agora, se nada mudar, esse Brasil, vocês sabem que vai quebrar. Se nada mudar, o Brasil vai quebrar. Então, por favor, vamos mudar. Você pode não gostar do Flávio Bolsonaro, mas goste de você para mudar, pelo menos. Você sabe o que você tem que fazer. E com o passar do tempo, eu tenho certeza que você vai se convencer que nós somos os melhores, temos as melhores propostas, somos os melhores para o nosso Brasil. E se não acontecer, se o Brasil der perda total, o abismo é infinito, né? E essa notícia aqui. Qual a previsão do aqui de mercado? A gente trouxe uma opinião de alguém que está olhando de fora, que não tem paixão política, que não tem ideologia, que está olhando o Brasil de fora e falando assim, deixa eu olhar o plano vermelho e o plano vamos tirar o Brasil do atraso. Esquece o Flávio Bolsonaro, a Dani, estou falando da ciência, né? O que está escrito em cada um. E aí, o que está aqui, ó? Aí, Morgan Stanley alerta para dólar a R$6 e juros longos a 18%, sem plano fiscal após as eleições. E assim, Dani, você que conversa com esse pessoal aí também mais ligado à economia, tem gente acreditando que o Lula vai fazer ajuste fiscal ainda? Não, ninguém acredita mais. O que segura hoje, ainda em 14 e não em 18... E está escrito no plano dele, tá? Não dá nem para esconder. Ele vai piorar ainda. O Alckmin foi a um seminário semana passada que eu também participei no Santander, dizendo que a saída é pela receita. Então a gente tem o buraco, né? Tem a despesa e a receita. Nós estamos falando que vamos cortar a despesa. Na despesa, na estrutura de ministério, nas viagens. Ele está falando que é pela receita. Como é que ele aumenta a receita? Cobrando mais imposto? Mais imposto. Aí, meu amigo, se você está feliz que você está pagando de esposa, você vai pagar mais. Esfola, então ele está avisando. Aí o Gabriele disse que vai taxar fortunas, o que é provado que o dinheiro vai embora. E o atual ministro da Fazenda está dizendo que vai combater a pejotização também, uma forma de taxar, e que está tudo bem, está tudo sob controle, não tem problema fiscal. Então hoje, como a gente está empatado na pesquisa, é o que segura... Nossa, a gente já está na frente. Não, eu vi você na rua em Alagoas, para mim o que diz é aquilo ali. Eu vi você lá no Maracanãzinho, eu vi você em Barretos. Para essas coisas divertidas você não me leva, aliás. Minha amiga Fernanda, tá vendo, Fernanda, nós aqui, eu queria ter ido para Barretos com você, olha lindo Barretos. Então é isso, agora aqui eles não têm, e não há política mais social do que controlar despesa.
Porque a consequência vai ser reduzir a inflação e devolver o seu poder de compra. Exatamente. Então, assim, não somos nós, isso aqui é sem paixão política, é alguém olhando de fora para o Brasil, alertando. Economistas que não são nossos apoiadores têm alertado. As empresas estão aí, a bancarrota sustentando, então a gente precisa virar a chave. O que ainda sustenta é isso. Será que a gente vai ganhar? Ou será que o Lula vai ganhar? Então, pessoal, cada um de vocês hoje, para proteger as famílias, proteger os negócios, a gente tem uma responsabilidade nessa eleição para que a gente junto faça uma grande, eu chamo da corrente do bem, você sabe, né? Mas uma questão de sobrevivência econômica mesmo do nosso país, isso, porque a economia é uma ciência, né? Não é uma opinião. Dani, você falou, foi muito feliz em fazer essa analogia aí, porque ou o Brasil vence, ou o PT acaba com a nossa nação, ou o Brasil vence, ou os terroristas, os narcoterroristas, os traficantes de droga vão tomar conta de 100% desse território nacional, que está todo largado, abandonado, fronteiras abertas. Enfim, a gente tem muita coisa para lutar pelo nosso país, mas eu tenho certeza que o Brasil vai vencer. Gente, indo para o encerramento aqui da nossa live, queria mais uma vez aqui pedir a sua contribuição, quem puder nos ajudar nessa campanha, contribua.com.br/Flávio Presidente, contribua.com.br/Flávio Presidente. A gente está aqui, né, rodando o Brasil, mostrando as nossas propostas, nos dedicando a esse projeto, que não é projeto de poder. Eu, para dar o exemplo, né, assinei uma PEC para acabar com a reeleição para presidente da República, mais uma sinalização que eu quero fazer um governo, né, que seja o melhor possível, com as melhores pessoas do nosso lado nos ministérios, com autonomia para fazer um trabalho maravilhoso, para a gente, de verdade, recolocar o Brasil nos trilhos, te ajudar a sair dessa dívida que é impagável hoje para você por causa do juro que o governo, pela sua gastança, a taxa de juros está lá em cima, violência, a gente andando nas ruas, olhando para trás para ver se tem alguém seguindo a gente para roubar o nosso telefone. Isso não é vida. A mulherada que usa a bolsa aqui do lado, né? A bolsa foi feita para usar aqui do lado, né, Dani? Uhum. Aí tá no ponto de ônibus lá, ou tá andando na rua, ela pega a bolsa, atravessa aqui no corpo, abraça, com medo ou bota para dentro, com medo de ser assaltada. Não merece viver num país para continuar andando com medo nas ruas desse jeito, e tem solução. Basta ter um presidente da República que pense dessa forma como a gente está falando com vocês aqui, alguém que vai poder, né, ir para dentro lá do Congresso Nacional e conseguir aprovar redução da maioridade penal, endurecimento da lei penal, redução dos impostos. Alguém que vai indicar 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, gente. Vocês têm noção da importância disso? Imagina se não formos nós a indicarmos essas 4 pessoas, que vão ser homens e mulheres, né, que sejam contra o aborto, sejam contra as drogas, que respeitem a Constituição, que não usem a caneta para perseguir opositores políticos, que não vão ficar ali fazendo aquele ativismo judicial, né, com pautas ambientais e com diversas outras pautas. Vamos colocar pessoas sérias ali que vão ajudar muito a trazer segurança e credibilidade para o nosso país. Então, Dani, manda Sabe, só para fechar, você tem contagiado aí, e tem sido um grande líder, e eu te agradeço a confiança, de ser porta-voz sua do nosso projeto de país, mas é muita gente boa, que quer servir o Brasil, que acredita em você, nessa autonomia que você tem falado. Então a gente já anunciou time de energia, o Adriano Pires, o Adolfo Saxida, 8 PhDs em economia, mais o cheque. E vem mais anúncios por aí, né, Dani? E tá vindo, e todo dia, gente, eu tô com um banco de talentos, gente, esse técnico aqui, ó, eu tô com um banco de talentos, filtrando, jogando, então, assim, eu acho que é disso que o Brasil precisa, que você seja um líder corajoso, que vocalize as vontades do povo e que monte um super time. Então, eu tenho muito orgulho de estar com você nessa jornada, e vai vir muita gente boa por aí. Você bota nos comentários aí quem você acha que é o craque que está vindo para o time, que a gente vai anunciar amanhã. Eu estou querendo anunciar isso amanhã na hora da entrevista do Jornal Nacional. O que você acha? Como só nós dois sabemos, se vazar foi você que vazou, porque eu não conto. Então não perca amanhã essa sabatina no Jornal Nacional. Vamos ter oportunidade de falar de muitas propostas, né, que nós temos para o nosso Brasil. Vamos ter oportunidade de fazer muitas fake news, né, que o PT é mestre nisso, mestre da mentira. A arte do PT é mentir.
Só que ele não engana mais ninguém, porque a gente tem a verdade do nosso lado. Então vai ser uma oportunidade também de rebater muitas mentiras que nos acusam. E eu vou só ler mais um superchat aqui antes da gente ir. E para você. Graciane Alterado, é isso? Graciane Alterado. Flávio, eu amo seu pai. Vivo com as camisas fora Lula, volta Bolsonaro aqui na Tijuca. A Tijuca sempre vem. Tinha que ser a Tijuca, até em qualquer lugar do mundo, olha só. Você for na Austrália, no Japão, no Alasca, na Argentina, no Chile, no Peru, na Europa, na França. Se você for lá no meio do Oceano Atlântico, vai ter um tijucano. Então aqui, achamos já tijucano aqui no Superchat. Obrigado, Graciane. E ela fala assim, Dani, sou sua fã. Então, aí, ó. Obrigada, Graciane. Obrigada, mulheres do Brasil. Faltam 2.000 para 1 milhão. Quero 2.000 mulheres agora inscritas. Pessoal, para bater 1 milhão de inscritos no nosso canal, faltam só 2.000 inscrições. Mas então, 2.000 mulheres. Pode ser 2.000 mulheres aí. Vamos embora. 2.000 mulheres é o nosso alvo pra gente. Vamos ficar aqui até das 2.000, cara? Vamos Você falou que ia acabar cedo hoje. Eu tô no... pior que a gente tem um compromisso 6 agora. por 1, 6 por 2 é o quê? Não, mas aí 24/7. a carga horária quem faz é a gente não defende a liberdade. Se eu quero trabalhar mais, vamos ficar mais. Se eu quero... A brincadeira, a gente tem mais um compromisso, a gente esperando a gente. Então, pessoal, obrigado de coração por nos acompanhar em mais esta super live de quinta-feira. E não esqueçam que amanhã tem novidade, tem gente nova para o nosso time. E eu acho que vocês vão gostar, vai ser muito impactante. Eu tô quase assim, tô coçando aqui. Se vazar, foi você. Nem tá aqui atrás da câmera, quieta. sabe? Você saindo os colunistas. Nervosos, mas não vão saber, é só amanhã. Tá, gente, obrigado aí, obrigado pelas orações. Continue orando, rezando, fazendo as suas preces, né, pelo nosso Brasil, pela nossa nação brasileira. E obrigado aí pelo carinho de sempre com o presidente Bolsonaro. E presidente é Flávio Bolsonaro 22. O Brasil vai vencer. Beijo. Beijo, fiquem com Deus.